Eu fui a mãe que deixou o bebê chorando no berço. Porque tinha que aprender a dormir sozinho, tinha que aprender a ficar sozinho no quartinho dele, tá? Então, eu fiz isso. E quando eu comecei a estudar, a aprofundar e a enxergar essa violência, porque é violência, aí a gente começa a conseguir fazer escolhas diferentes e ter atitudes diferentes. Eu postei um vídeo exatamente sobre isso. O que seu filho aprende quando você deixa ele chorando? E as crianças aprendem o que a gente chama de desamparo aprendido. Quando eu deixo chorando um bebê e uma criança que é completamente dependente dos meus cuidados, da minha atenção, completamente dependente que eu atenda as necessidades dele, eu deixo ele lá chorando, ele aprende o desamparo. Ele aprende que não pode contar comigo, né? Ele aprende que não pode confiar nesse adulto. E sem falar, como eu falei, a questão do choro também entra, como eu falei assim, no estresse. Tá? A criança começa a chorar e não recebe esse acolhimento, essa regulação, porque, gente, a criança não é capaz de se acalmar sozinha. Até os 4 anos de idade, a criança precisa de ajuda para se autorregular. É uma questão neurológica, biológica. O cérebro dela não tem maturidade para se regular sozinho. Até os 4 anos, o que acontece é o que a gente chama de corregulação, que é o adulto regulando a criança. Um adulto calmo ajudando a criança a se acalmar. É isso que a criança precisa. Então, quando eu deixo chorando uma criança, um bebê que não é capaz de se acalmar sozinho, às vezes para de chorar porque desistiu ou porque cansou até chegar o limite de chorar, não é verdade? Então, quando eu deixo isso acontecer, o nível de cortisol que inunda o cérebro do bebê e da criança é o que a gente chama do estresse tóxico. O cortisol é o hormônio do estresse, tá? No nosso organismo, não sei se eu já tinha mencionado. Mas, então, esse cortisol, esse hormônio é danoso para o cérebro da criança.